Quando surgiu, se disse que a revista Realidade era a revista que faltava. Tinha um lugar para ela reservado. Quando ela surgiu, parece que as pessoas, principalmente estudantes, jovens, acharam a revista, se encontraram com ela. Uma revista de reportagem, imagina, a revista era só de reportagem. Eram 12 ou 13 reportagens que compunham a receita da revista, né? Com pequenos textos de artigos e tal, um ou outro assim, mas a base, a fórmula da revista era de 12 ou 13 reportagens. E as reportagens, para sobreviverem numa revista mensal, ela tem que ter algo mais do que uma coisa feita por uma revista semanal, por um jornal diário, né? Então demandava mais tempo de pesquisa, tempo de entrevistas e principalmente tempo de vivência. Tinha uma regra assim, não escrita, mas absoluta, que era esse. Nenhum repórter na realidade vai escrever sobre um assunto de que ele não tenha conhecimento, que ele não tenha vivenciado, pelo menos por um tempo, né? Não tenha visto esse fenômeno por dentro. Então as pautas envolviam a participação do repórter mesmo. E quando, por acaso, eu ou outro repórter, a gente acertava a mão e o texto estava bom, a mesa de edição considerava o texto bom, e podia só fazer o acabamento dele ali na mão, no lápis, né? Com pequenas correções feitas ali de acabamento mesmo, né? De iluminura do texto. Aí era sinal de que aquele texto tinha conseguido qualidade literária. Então, qualidade literária que a gente usava lá não era no sentido de que fosse um texto que daí ia levar o repórter a ser candidato à Academia Brasileira de Letras. Era um texto considerado um texto com qualidade literária no sentido de que é um texto que tivesse duração no tempo. Como se tratava de uma revista mensal, que ficava muitos dias na banca, então as reportagens precisavam ter capacidade de atrair o interesse ao longo de um mês inteiro ou ao longo de um ano inteiro. Então elas tinham que ter qualidades de durabilidade, né? de validade. Teve um prazo de validade bem amplo. A gente ouvia falar, mas não houve uma influência assim direta. Houve uma coincidência, sabe? De a realidade fazer aqui o que se chamaria nos Estados Unidos de novo jornalismo, né? Uma coincidência, mas o autor americano que mais influenciou o pessoal da revista Realidade foi o Hemingway, sabe? Que é um antecessor e é, de certa forma, o padroeiro do novo jornalismo, né? Porque ele fazia um jornalismo de qualidade literária, verdadeiramente literária. E foi, de certa maneira, o patrono do jornalismo, do New Journalism americano. Então, eu acho que foram fenômenos que aconteceram ao mesmo tempo. Então, o projeto da reportagem era, depois de ter visto a guerra dos dois lados, fazer um texto comparativo, né? Do modo de fazer a guerra dos dois lados em combate lá. No 20º dia da participação no fronte da linha do Sul, né, do Vietnã do Sul, houve o episódio da mina e, ao invés de terminar a reportagem como era o projeto, eu fui para o hospital e fiquei no hospital um bom tempo. E daí então mudou a pauta passou a ser um relato na primeira pessoa do que tinha acontecido lá.
A ideia inicial não era uma reportagem de primeira pessoa, não era uma reportagem de testemunho. Era uma reportagem de observação e que pudesse ser feita na terceira pessoa. Aí eu passei 3 medos lá, 3 medos. O primeiro medo, logo após a explosão da mina, foi de morrer, porque eu fui ferido gravemente, né? Então a perda de parte da perna esquerda produzia uma torneira de sangue, sabe? Uma torneira de sangue assim, que não parava de cair. E visivelmente ficou claro que se demorasse um socorro, eu poderia morrer por esgotamento. O primeiro medo foi medo de morrer. Disso os médicos me salvaram, os médicos lá do Exército Americano. O segundo medo foi o medo de eu me tornar uma pessoa incapaz fisicamente, né? O meu problema físico resultar numa incapacidade física tão grande que eu não pudesse mais ser jornalista. Mas acabei vencendo também, porque assim que eu pude me movimentar lá com uma cadeira de rodas ou com uma muleta, eu já fui entrevistar as pessoas, já fui falar com outros feridos, com enfermeiros e tal. Então eu vi que eu poderia fazer reportagem me movimentando mesmo sem uma parte do corpo naquela coisa. E depois um terceiro medo que eu já senti aqui no Brasil foi o medo assim, meio de fraqueza psicológica, o medo de ser carimbado como um repórter que fez uma reportagem da guerra e depois não fez mais nada. Então, eu participei de muito concurso de prêmio jornalístico e tal, para mostrar que eu também fazia reportagem de outros assuntos, não era só de guerra, não precisava ser uma coisa tão dramática para eu produzir uma reportagem. Está em crise, mas não significa que seja uma crise só negativa. Está em mudança, o jornalismo está em mudança, né? Eu acho que a avalanche da internet é tão grande que a sociedade vai precisar de alguém, de uma instituição, que faça uma hierarquia das notícias. Senão a pessoa se afoga num amontoado de notícias, sem saber se são verdadeiras ou não, sem nenhum critério de hierarquia, e fica uma coisa difusa e a pessoa fica perdida, né? Porque quanto tempo você precisa, ou de quantas informações por dia você precisa para tocar a sua vida, né? É uma questão que agora está... essa profusão de informações que vem da internet, eu acho que de certa forma está valorizando o jornalismo, porque o jornalismo ele é seletivo, ele é sintético, ele faz síntese, né? Faz análise, e ele é um serviço que a sociedade tem de hierarquização da notícia do dia, das notícias do dia ou das notícias importantes daquele momento. Para onde que vai o jornalismo de papel? Porque essa avalanche da internet mudou um pouco o modelo de negócio da empresa de comunicação, de jornalismo de papel. Então, a receita que havia para o jornal ter recursos para se manter, está mudando, e não sei para onde que vai. Mas a profissão do jornalismo, a profissão dessa pessoa que faz a hierarquia das notícias, seja para sair no jornal, seja para sair na televisão, ou no rádio, ou na internet, eu acho que vai valorizar esse profissional, porque ele vai ser muito importante socialmente.